Pastor, Jó é um livro super interessante da Bíblia, né? Muito. Inclusive, os estudiosos dizem que esse foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. E o seu autor é também Moisés. Ou seja, Jó, ele viveu provavelmente na época de Abraão, aquele momento ali patriarcal ainda, né? Antes da organização das tribos. Ele não tinha a Bíblia, né? Não tinha a revelação que nós temos hoje. Especial que é a Bíblia. Especial que é a Bíblia. Só a geral, né? A natureza. Exatamente. E o Espírito Santo falando a ele, né? Olhando especificamente para o capítulo 9, o que a gente pode tirar do capítulo 9? Pastor, se nós dessemos a partir do versículo 6, olha que interessante. Ok. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem? Quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas? Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar? Quem fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo e as recâmeras do sul? Quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar? São perguntas que Jó está fazendo, mas de certa forma respondendo o seu amigo, né? Exatamente. É o contexto do capítulo 9. Exatamente, né? Dizendo que é o Senhor e ele não pode ser comparado a mais ninguém, porque ele é o Criador. E aqui é interessante que ele menciona a terra, o sol e as estrelas. E a Bíblia até cita aqui a Ursa, por exemplo. Hoje nós sabemos que é a Ursa. Nós temos estrelas de vários portes. Os astrônomos costumam colocá-las de primeira a quinta grandeza. Uma estrela de primeira grandeza é uma estrela maior. Nós temos estrelas de primeira grandeza que são tão grandes que elas não passam entre o Sol e a Terra. E veja a distância que o Sol está da Terra. Se nós viajássemos à velocidade da luz, nós íamos precisar de 8 minutos. Ou seja, 8 minutos viajando a 300 mil quilômetros por segundo para chegar ao Sol. E tem estrela que é tão grande que não passa nesse espaço. Daí você imagina a grandeza do nosso Deus. Aqui também falou do Sol, falou da Terra. E interessante que esse Deus Criador, ele fala ao Sol e este não sai. E a nossa mente logo é remontada para um evento da Bíblia, onde um rei, ele pediu a cura, o rei Ezequias, né? Sim. E Deus disse, eu vou curá-lo. Que sinal você quer? E o rei pediu que o sol retroceda. E Deus, por amor a esse homem, ele fez o sol retroceder e parece que 14 graus ou 8 graus. Deus move os astros. E esses astros criados por Deus, eles têm um papel na funcionalidade do universo. Se nós formos para Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 14, nós temos aqui o relato da criação de Deus, o quarto dia. E diz o versículo 14 de que Deus criou luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Sejam eles para sinais. Não tem um exemplo claro aqui do rei Ezequias? O sol usado como um sinal? Então Deus mexeu no astro maior, o sol, para dar um sinal para o rei. O Gênesis dizia, fez ele para sinais, também para mais o quê? Para estações. Nós sabemos de que hoje o Sol e a Terra têm dois movimentos diferentes. A Terra, ela está inclinada em torno do seu eixo imaginário, me parece que 24, 25 graus, e ela gira em torno desse eixo imaginário. Ela, para dar uma volta em torno desse eixo, ela gasta 24 horas. Então você tem o Sol, o astro maior, e a Terra. Cada volta que ela dá, a luz solar incide sobre ela e ela precisa de 24 horas para dar um giro completo. É o que dá o dia e a noite. Aí dá o dia e a noite. 12 horas o Sol está iluminando e 12 horas uma parte da Terra não pega o Sol. Você tem um outro movimento, esse é o movimento de rotação. Existe um movimento de translação. A Terra continua fazendo esse movimento, mas ela gira também em torno do Sol. E esse movimento de translação vai durar 365 dias. Então, ela, para fazer todo um circuito, ela gasta um ano. Então, o Sol ajuda a medir o dia, o movimento da Terra em torno do Sol mede o ano. A proximidade dos dois nos dão as estações. Quanto mais distante do Sol, o inverno.
Quanto mais próximo, o verão. O verão. Nos 2 solstícios, o outono e a primavera. A lua controla as marés e também vai ajudar as marés, e as fases da lua vão também delinear as fases do mês. Agora uma pergunta, nós falamos sobre governar dia, estações, meses, anos, mas e a semana? Deus não deixou nenhum astro criado para governar a semana. O sol não governa a semana. Por quê? Porque Deus já mexeu nele. A lua não governa a semana. Não existe um astro. Deus próprio governa a semana. E sabe como ele delimita cada semana? Ele que está fora do tempo, que é um ser atemporal, ele entra no tempo. Por isso nós estamos recebendo o sábado agora. Essas horas são sagradas, não é porque é um dia diferente dos outros em termos naturais, mas é porque o Deus da história, o Deus Criador, ele entra no tempo. Para quê? Para se encontrar com suas criaturas. Por isso o sábado é uma bênção para todos nós. E a natureza fala desse dia. E Jó, naquela época, ele já compreendia a grandiosidade do universo e, acima da grandiosidade do universo, a grandiosidade de Deus. De Deus. Né? De Deus. Então, muito boa, maravilhosa explicação. Fiquei aqui bebendo cada palavra, cada raciocínio, foi excelente. Obrigado, pastor, por sua ajuda aqui pela compreensão do livro de Jó.